Que palavra maravilhosa, que palavra poderosa, queridos. Vamos orar ao Espírito Santo de Deus e ele vai já nos desvendar, vai já nos mostrar, queridos, a profundeza desta palavra. Glória a Deus e aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus querido e amado, muito obrigado por esta palavra, Jesus, por esta porção que tu tens para hoje, Jesus querido. Com teu Espírito Santo, Jesus, vem nos esclarecer, vem nos abrir o entendimento para aquilo que tu queres falar para nós, Senhor, através desta palavra nesta noite. Jesus querido e amado, muito obrigada pelo teu interesse, pela tua vontade, Jesus querido, de mais uma vez tu nos mostrar e tu nos falar profundamente, querido, através da tua palavra. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, muito obrigada por mais esta palavra. Espírito Santo, queremos te pedir que tu venha tirar todo o impedimento da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito. Espírito Santo, vem nos trazer o entendimento, vem nos falar aquilo que tu queres nos falar nesta noite através desta palavra, vem nos ensinar, que a tua palavra habite em nós ricamente, profundamente, poderosamente, e que nós sejamos vasos cheio da tua palavra, que ela nos molde segundo a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que nós possamos levar esta palavra a outros, para a salvação das suas almas também, que não fique apenas para a nossa salvação dentro de nós, trabalhando nas nossas almas, mas que nós possamos transbordar e levar, passar Espírito Santo para os outros, porque é este o teu intento e a tua vontade, que nós aprendamos de ti e levemos aos outros. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo, fica conosco, faz esta obra em nós, através de nós. É no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Queridos, que palavra maravilhosa. Como nós vemos falando no decorrer destes cultos que nós estamos fazendo através do YouTube, o nosso assunto é praticamente o mesmo. Estamos falando da obra de Deus, estamos falando do ministério de Jesus, iniciado por ele, passado pelos apóstolos e agora trazidos até nós. Queridos, esta palavra, esta passagem que fala da conversão de Saulo no caminho de Damasco, é uma palavra poderosa. Isto aconteceu no livro de Atos, no momento em que iniciava a obra do Espírito Santo através dos apóstolos. O Paulo, ele não era um apóstolo de Jesus, ele não fazia parte do discipulado, nem era apóstolo e nem estava entre os discípulos de Jesus, mas era do plano de Deus alcançar a Paulo. Mas quem era Paulo? Quem era Saulo, que logo depois se tornou Paulo? Vamos falar a respeito do Paulo neste momento, né, queridos, também. Já ouvimos muito falar a respeito de Paulo e agora mais uma vez o Espírito Santo vai nos falar de Paulo. Quem era Paulo, querido? Paulo, ele era do povo de Israel. Era um homem muito conhecido no meio do povo de Israel. Ele amava a Deus. Paulo amava a Deus. Era um homem instruído, era um homem íntegro, era um homem de caráter. Muita gente, quando vê a história de Paulo e vê que está escrito no livro de Atos que Paulo, ele pelejava contra a igreja do Senhor, acha que Paulo não prestava, que Paulo era um homem sem caráter, um homem mau. Não, queridos, Paulo era um homem que amava a Deus. Enquanto Saulo, né, antes de ter este encontro com Jesus, quem era Saulo era um homem que amava a Deus. Ele era israelita, ele conhecia a lei de Moisés, ele estudava profundamente a lei de Moisés. Aqui no Novo Testamento, ele mesmo fala que ele aprendeu acerca de Deus, aprendeu a lei de Moisés nos pés de Gamaliel. E quem era Gamaliel? Gamaliel era um homem também, eu não sei se centurião, eu estou me esquecendo agora, mas era um homem muito profundo na lei de Moisés.
um homem íntegro, um homem sábio, que era profundo na lei de Moisés. Por quê? Porque eles amavam a Deus. Paulo era uma pessoa que amava a Deus, ele defendia a lei de Moisés, ele defendia contra Jesus, porque ele achava que Jesus vinha de encontro à lei de Moisés contra Deus, né? Mas Paulo fazia isto porque ele amava a Deus e o defendia com a sua vida. Então, o que aconteceu? Quando o evangelho começou a ser anunciado pelos discípulos em Jerusalém, que a igreja começou a ser perseguida, Paulo era um desses que perseguia a igreja, mas porque ele era mau, porque ele não prestava, não, porque ele achava que aquilo estava errado. Mas ele era sincero nas suas convicções, ele achava que o evangelho de Cristo, por ir contra a lei de Moisés, ele achava que por ir contra algumas coisas a lei de Moisés, não era de Deus, não era da vontade de Deus. E em defesa, por isso, em defesa do evangelho, aliás, em defesa da lei de Moisés, ele ia contra o evangelho de Cristo, né? Mas Deus conhecia Paulo. Jesus conhecia Paulo, Jesus sabia o quanto Paulo o amava. Jesus sabia que a partir do momento em que Paulo conhecesse a Jesus verdadeiramente, ele amaria Jesus também. Não amaria só o Pai, mas também amaria o Filho e o Espírito Santo. E foi o que aconteceu naquela ocasião em que Paulo, vamos ler aqui do primeiro versículo ao 3, vamos ler o versículo 1, 2 e 3, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olha o que aconteceu com Paulo. Ele, naquele imenso desejo de proteger a lei de Moisés, ele perseguia a igreja com toda a veemência, com toda a coragem, né? Ele perseguia a igreja no intuito de proteger, de resguardar a lei de Moisés, porque ele achava, e era verdade, que aquilo era de Deus e que não podia ser banalizado, desrespeitado, não podia ser quebrado de jeito nenhum. E era verdade, foi Deus mesmo que entregou a lei de Moisés e disse que era para ser cumprida, era para ser guardada, era para ser observada. Foi Deus mesmo quem fez aquilo. Mas a lei de Moisés era só uma preparação para a chegada de Jesus, que viria com o sobrenatural, para o qual Deus preparou o povo de Israel, lhe trazendo a lei de Moisés, que nada mais era uma lei que fazia com que o povo andasse em santidade. Deus mostrava para o povo de Israel, através da lei de Moisés, o que era para eles fazerem para se santificarem, para quando Jesus viesse com o Espírito Santo de Deus e estivesse aptos para receber do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quem guardou a lei de Moisés da maneira que Deus mandou, recebeu, entendeu? Mas quem guardou só da boca para fora e não de coração, quando Jesus veio no mundo, não entendeu nada. Não recebeu o Espírito Santo, não aceitou Jesus, não recebeu o Espírito Santo e caiu por terra. Mas Paulo era um daqueles que guardava a lei de Moisés por amor a Deus. Ele guardava com toda aquela devoção, com todo aquele cuidado, com todo aquele rigor, porque ele amava a Deus, né? Então, o que aconteceu? Paulo dedicava a sua vida em proteger a lei de Moisés. E fazendo isto, ele foi, em uma certa ocasião, para Damasco. E já foi munido de todo o documento necessário para que, se ele encontrasse algum servo de Jesus pelo caminho, ele prendesse ou matasse, né? Ele trouxesse de volta para Jerusalém para ser preso, porque era considerado um foragido da lei, uma pessoa que estava indo contra a lei. E o que aconteceu naquela ocasião?
Saulo se preveniu, né? E foi para Damasco. Só que no caminho ele teve uma surpresa. Foi quando o próprio Jesus se encontrou com ele. Observe aqui o que aconteceu. Vamos ler do versículo 4 ao 7, que diz assim: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Olha só. Queridos, aquela obra de Deus, ela era sobrenatural. Naquela obra que Deus passou para as mãos dos apóstolos fazerem depois de Jesus, passou também, junto com o ministério, o Espírito Santo de Deus. Não seria só uma obra de palavras material, mas seria uma obra espiritual, porque o Espírito Santo de Deus estava fazendo a obra através dos seus discípulos. Isto já foi dito aqui. E quando Jesus veio se encontrar com Saulo no caminho de Damasco, Jesus não veio em forma física, não veio em forma humana, até porque ele já tinha morrido, ressuscitado, ido aos céus, e agora estava o seu Espírito. Ele estava fazendo a obra através do Espírito Santo. E quem foi que se apresentou para Saulo no caminho de Damasco? O próprio Jesus, mas agora em Espírito, né? Jesus, na sua demonstração profunda de amor pelo Saulo, ele veio pessoalmente falar com Saulo, em espírito, no caminho de Damasco, para abrir o entendimento de Saulo para o espiritual de Deus, para que Saulo pudesse ver com seus próprios olhos, sentir no seu corpo, ter a sua própria experiência com o sobrenatural de Deus, porque agora a obra era espiritual e não material, como foi durante a lei de Moisés, durante o Antigo Testamento. Agora Jesus havia chegado, o próprio Jesus, para quem a lei de Moisés foi colocada como preparação para a espera de Jesus, que vinha trazendo o quê? O sobrenatural de Deus, o reino de Deus, propriamente dito, para a terra, porque o reino de Deus é sobrenatural. Então, o que foi que aconteceu com Saulo? Saulo, ele foi encontrar com Jesus e iniciar o seu ministério com Jesus, o seu trabalho para Jesus, quando Jesus já tinha ido da terra e voltado em espírito. O próprio Jesus quis se encontrar pessoalmente com Paulo. Porque Paulo não prestava? Porque Paulo era mau? Não, era porque Jesus amava a Paulo. Amava tanto ao ponto de Jesus vir pessoalmente se encontrar com Paulo e iniciar o ministério de Paulo, né, para Jesus. Aquele encontro ali foi o início do ministério que Deus tinha, que Jesus tinha para Paulo fazer para ele, né? Note aqui nestes versículos, dos versículos 4 ao 7, que diz assim: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, que encontro mais romântico, que encontro mais amoroso. Olha que prova de amor tão grande de Jesus para com Paulo. Jesus encontrou-se com Paulo na estrada, no caminho na estrada que ia para Damasco, né? Jesus se revelou para Paulo de maneira espiritual e disse: Paulo, pelo amor de Deus, Paulo,
me ama tanto e agora tu estás me perseguindo, né? Jesus estava dizendo, Paulo, por que tu me persegue, Paulo? Se tu me ama tanto, se tu estás fazendo tudo isso por mim, né? Mas Jesus sabia que Paulo não estava entendendo, ele não sabia que era Jesus, o Filho de Deus, ele não sabia, né, que Jesus agora estava em espírito, ele não sabia de nada daquilo, e Jesus veio naquele momento começar a mostrar para Paulo quem ele era realmente, que ele era o Filho de Deus, que toda a lei de Moisés Deus trouxe para preparar o caminho de Jesus, né? Então começou-se ali o romance, né? O relacionamento amoroso entre Paulo e Jesus, que Paulo lutava contra por não conhecer. Mas a partir daquele momento, Jesus apresentou-se pessoalmente a Paulo. O que foi que aconteceu a partir dali? A partir daquelas primeiras palavras que Jesus teve com Paulo, perguntando de maneira tão doce, Paulo, Paulo, por que tu me persegue, Paulo? E Paulo disse, mas quem tu és, Senhor? Olha o que diz aqui, o versículo 5. E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, Paulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, tu não vai ter vitória contra mim, tu não vai me vencer, ainda vai receber muito castigo por causa disso. Ninguém peleja contra o Senhor e vence, ninguém peleja contra o Senhor e não recebe castigo, queridos. Principalmente se for consciente. Paulo, eu sou poder, eu sou fogo consumidor. Eu sou filho de Deus poderoso, não adianta lutar contra mim, que não vai vencer jamais. Vai sofrer as consequências, mas não vai vencer. Então, o que foi que Paulo falou? O versículo 6 diz o seguinte, e ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Olha quem era o coração de Paulo, olha como era o coração de Paulo, queridos. Olha quem era Paulo. Foi só ele se dar conta daquilo, de viver aquela experiência, que ele se deu conta que ele estava na realidade lutando contra o próprio Deus, ele imediatamente, com toda a sua humildade, disse, mas Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, eu estou errado, eu estou fazendo errado, Senhor, tu me diz o que é que eu tenho que fazer, que esteja certo, né? Então Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Aliás, levanta-te, no versículo 6, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O versículo 7 diz o seguinte, e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Queridos, isso aqui é mais uma demonstração do quanto a obra de Deus é feita pelo Espírito sobrenatural de Deus. Olhe que experiência de Paulo, uma experiência totalmente sobrenatural. O reino de Deus veio com Jesus para a terra. As coisas deixaram de ser naturais, começaram a ser poderosas, milagrosas, impossíveis. As coisas impossíveis começaram a acontecer. Por quê? Porque Deus é poder e a sua obra, ela tem que ser feita com todo este poder sobrenatural. Quando pela experiência de Paulo, olha quão sobrenatural foi a experiência de Paulo. Jesus se apresentou para ele diferente da maneira que ele se apresentou para os outros discípulos. Ele já se apresentou para Paulo de forma espiritual. Paulo já foi entrando no seu ministério espiritualmente, porque Paulo foi chegando depois do Pentecoste, que veio
encher os apóstolos e capacitar para a sua obra. Paulo chegou depois, mas não obstante, ele entrou no mesmo sobrenatural e já foi tendo a sua primeira experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus, que era o próprio Jesus. Então, queridos, no versículo 8 e 9 diz assim: E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Paulo estava tão assustado com a sua experiência que lhe cegou os olhos. Jesus permitiu que Paulo, ao ver a sua tão refulgente luz, tão forte, Paulo ficou cego. Jesus permitiu que Paulo ficasse cego, para que ele fosse marcado de maneira profunda com aquela experiência. Então Paulo não comeu e nem bebeu por 3 dias. Os 3 dias em que esteve cego, tão atônito com aquilo. Paulo ficou tão atônito, ficou tão abalado com aquela situação, tão admirado, que ele não conseguiu nem comer nem beber. Tão forte foi a primeira experiência de Paulo com Jesus. Tão forte foi a maneira profunda com que Jesus se apresentou para Paulo. Queridos, nós vamos perder a oportunidade aqui de dizer que é desta maneira que Deus quer se apresentar para nós. De maneira profunda, de maneira espiritual, de maneira tremenda. Que nós venhamos ver e sentir que Deus não nos quer como um simples religioso. Deus não nos quer, queridos, vivendo uma vida de religião. Deus quer que nós entremos no seu sobrenatural, para que nós tenhamos experiências tão profundas quanto Paulo teve com Jesus. Jesus se apresentou desta maneira para Paulo porque Jesus sabia o quanto Paulo o amava. O quanto Paulo amava a Deus, e por esta razão Paulo o defendia de tudo e de todos, a ponto de defender contra os próprios apóstolos de Jesus, contra os próprios discípulos de Jesus. Paulo fazia isso porque não sabia, mas a partir do momento em que ele soube, olha de que maneira fantástica foi a sua primeira experiência com Jesus. Aquilo marcou tão profundamente a vida de Paulo para ele nunca mais esquecer. Queridos, quando nós passamos a ter as nossas primeiras experiências espirituais com Deus, nós passamos a conhecer um Deus que nós nunca imaginávamos que existisse. Deus passa a ser sobrenatural e real nas nossas vidas, e nós vamos ver o quanto, queridos, é diferente quando nós vivemos uma vida sobrenatural com Deus. Amém. 8 e 9, vamos repetir. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Ele ficou tão abalado, irmãos. Tão impactado com aquele negócio, que ele ficou tonto, ficou atônito, sem conseguir andar. Tão forte foi aquela experiência. Os versículos 10 a 12 diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha, queridos, o versículo 12 diz: E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olhe de que maneira sobrenatural as coisas são conduzidas quando o Espírito Santo de Deus faz parte da obra, né, queridos? O tempo todo aquela situação com Paulo foi sobrenatural. Ele entrou cego,
na cidade de Damasco, foi para a casa do homem por nome Judas, ficou ali cego, mas estava orando. E ele teve uma visão que entrava um homem ali por nome Ananias. E que aquele homem iria orar por ele e ele recuperaria a sua visão. Olha, tudo no sobrenatural. Paulo teve essa visão sobrenatural com Ananias entrando na casa dele e o próprio Jesus foi e falou com o profeta Ananias, que era discípulo de Jesus, tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida e também tinha comunhão profunda com Deus a ponto de conversar com Deus diretamente. O próprio Jesus chegou com ele e disse: Ananias, vai lá em Damasco e procura a casa do Judas, porque lá está um homem por nome Paulo. Ele está cego e tu vai colocar a mão sobre ele e ele vai ser curado. Mas não te preocupa que ele já está sabendo que tu está indo lá. Porque eu já falei para ele também, da mesma maneira que estou falando para ti, só que em visão. Tudo no sobrenatural de Deus, queridos. Vamos continuar. O 13... Vamos ler agora do 13 ao 16, que diz assim: E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha que maravilha, o versículo 16 diz: E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ah, queridos, servir a Jesus não é fácil, eu que o diga. Fazer o ministério de Jesus, queridos, tem que ser sobrenatural, tem que ser poderoso, senão você não consegue fazer. Agora, quando você vai fazer dentro da religião, da boca para fora, levando simplesmente uma religião, o inimigo não tem pelo que lutar. Ele não tem pelo que batalhar. Agora, quando você vai dentro do sobrenatural de Deus, sendo levado pelo Espírito Santo de Deus, pregando o evangelho do reino que é poderoso, aí o diabo vai levantar contra você, porque ele sabe que esse evangelho tem poder de salvar, de purificar, de transformar vidas. Aí o inimigo vai se levantar, mas enquanto você não estiver fazendo nada, sendo guiado, levado dentro do sobrenatural de Deus, aí o inimigo não se preocupa com isso. Muito bem. Os versículos 17 e 18 diz assim: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. O homem foi totalmente tomado pelo poder de Deus, né, queridos? E imediatamente o Ananias chegou ali e falou para ele: olhe, irmão Paulo, já mudou. Né? Já mudou de situação, porque o Ananias estava com medo do Paulo, porque sabia o que Paulo fazia para defender a lei de Moisés. Ele matava, ele prendia, ele perseguia, e ele era imbatível, ele era incansável contra o povo de Jesus, porque ele achava que eles eram contra Deus, contra a lei de Moisés. E o que foi que aconteceu? Paulo foi alcançado por Jesus. E aqui, no versículo 17, diz: Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha que maravilha, queridos. O Paulo, para fazer aquele ministério para Jesus, para fazer aquela obra para Jesus, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo. Ali Jesus estava com pressa, Jesus estava chamando, preparando e colocando na batalha. E Paulo foi um destes chamados. Imediatamente, 3 dias depois, o Ananias foi lá, cheio do Espírito Santo, lhe impôs a mão,
E o Espírito Santo curou a Paulo, lhe devolvendo a sua visão, e já foi cheio do Espírito Santo. E logo que caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista e levantando-se foi batizado. E foi logo recebendo o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas, porque a obra era rápida. Jesus tinha pressa com aquilo, mas ele não foi colocando qualquer pessoa. Ele não foi chamando qualquer um, ele vai fazendo de qualquer maneira que eu estou com pressa. Negativo. Jesus, queridos, ele faz a sua obra perfeita através de nós. Ele traz o seu Espírito Santo e nos purifica de todo o pecado, nos limpa, nos santifica, para que nós possamos receber do Espírito Santo e fazer a sua obra de maneira santa, de maneira poderosa. Senão, do contrário, nós não vamos poder receber o Espírito Santo na nossa vida. E sem o Espírito Santo, nós não vamos fazer obra nenhuma para Deus. Por isso, a necessidade de santidade, de pureza, de lavagem mesmo com o sangue de Jesus. Por isso que nós temos que nos entregar para Deus, querido. Jesus está nos chamando para estes últimos dias, para este último combate espiritual, para nos preparar, para nos purificar de todo o pecado, para que assim nós possamos receber do seu Espírito e fazer a sua obra de maneira eficaz, dando condição para que o Espírito Santo de Deus faça a sua obra através de nós. Queridos, esta é a palavra que o Espírito Santo tem para esta noite. Que palavra maravilhosa! O exemplo